Bora para mais um vídeo, galera? Direto aqui de Berlim, Alemanha, hoje. Vamos lá. Uma coisa que ninguém está falando sobre essa questão da guerra Irã, Estados Unidos e Israel, eles só falam a questão do petróleo. Mas o Estreito de Hormuz, ele ali passa não só a exportação de petróleo, mas de uma coisa muito importante, que é a ureia, que são utilizados na fabricação de fertilizantes. E vários países do mundo são muito dependentes deles, entendeu? Porque eles são fabricados no Golfo Persa, naquela área ali do Irã mesmo. O Brasil, por exemplo, 50% dos fertilizantes vem naquela área. Então, eles não estão exportando mais, entendeu? Pelo Estreito de Hormuz também passa exportações de quê? De enxofre, de vários outros tipos de componentes. Então, assim, não é só petróleo. Por exemplo, uma tonelada de ureia custa mais ou menos $400, ou custava. Depois desse ataque, passou a custar $600 por tonelada. Ou seja, 50% a mais do valor. Então, assim, Índia, mais de 60% da ureia da Índia vem de lá. 50% da ureia do Brasil vem de lá também. Então, não é só apenas petróleo, mas sim outros componentes também para fertilizantes e outros tipos de produtos, beleza? Uma coisa que eu vi também que eu achei interessante foi a entrevista de alguns sheiks de Abu Dhabi, Catar, Dubai, falando que perdeu a paciência com o Irã e pediu para que todos os seus residentes no Irã saiam imediatamente, porque eles vão atacar o Irã. Isso seria uma loucura. Por quê? Deixa eu atravessar a rua aqui. Isso seria uma loucura muito grande por vários motivos, porque existe um tratado de países árabes do Golfo. Então, assim, o Irã já quebrou isso, obviamente. O Irã ele já basicamente explodindo tudo lá, atacando prédios com civis, quebrou toda essa questão do tratado. Então ninguém tá ligando mais para isso. Então, assim, a partir do momento que os países árabes começarem a atacar essa galera, já era. Então daqui para frente não vai ser tranquilo mais. Olha que legal onde eu tô aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é uma área onde turistas vêm para comer, para lanchar. É tipo uma old city. Bem interessante. Então a situação é muito mais complexa do que as pessoas acham que realmente são, entendeu? E ali, por exemplo, seria um ganho muito forte para os Estados Unidos se o Catar, a Arábia Saudita e os países do Golfo ali começarem a atacar o Irã. Porque eles ficam ali já, entendeu? Então seria um negócio muito grande e muito positivo para os Estados Unidos. Eu estou aqui na parte central de Berlim mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Tem várias igrejas. Berlim tem muita história, principalmente depois da Segunda Guerra. Eles cresceram muito nesse aspecto, construíram muitas coisas que basicamente fizeram esquecer o que aconteceu no passado. As pessoas aqui não comentam do que aconteceu no passado, a gente sabe o que foi. Então tudo bem, passou, é só não repetir mais e tá valendo. Mas foda, a situação do mundo hoje não tá muito boa. Tô mudando o assunto um pouco aqui para negócios. Tava conversando com um amigo meu em relação ao restaurante dele. E ele abre o restaurante dele nos domingos. Não estou falando que é errado, mas tudo tem que fazer cálculo, entendeu? Olha que lugar legal. Muito legal, né? Aqui em Berlim tem vários locais assim que é meio escondido, mas é muito bonito, muito bonito. Porque a partir do momento que você abre um restaurante aos domingos, os custos são diferentes. Por exemplo, o custo é dobrado, funcionário, você tem que trazer mais pessoas para trabalhar muitas das vezes, trocar o horário das pessoas. Então, assim, o custo já de mão de obra já é muito acima. Então, assim, o nível de lucratividade, faturamento que um restaurante tem que ter aos domingos é muito maior. Não é só chegar e falar assim, eu vou abrir o meu restaurante de segunda a domingo, ou de domingo a domingo. Entendeu? Você tem que fazer cálculo quais dias são melhores, pegar uma média, entendeu? Olha, faz sentido eu abrir restaurante aos domingos, eu tenho faturamento suficiente para cobrir todos os custos. Por quê? Especificamente, domingo, muita coisa muda, principalmente regulamentação, entendeu? Então, assim, o custo é muito maior. Então você tem que ter uma receita muito maior.
entendeu? Então, você tem que fazer cálculo sim para ver se compensa, porque senão você vai pagar para trabalhar, basicamente. E muitos restaurantes, eles quebram por isso, porque não fazem conta. Eles acham que é só, ó, beleza, vou abrir de domingo a domingo ali, eu servir almoço, janta, café da manhã e tudo, mas não faz cálculo nenhum. Compensa? Tem receita suficiente? Ou compensa você abrir tal dia, de tal hora até tal hora, porque o fluxo é muito grande, eu consigo pagar facilmente meus funcionários, entendeu? Então, assim, tem que fazer cálculo, principalmente restaurante. É um dos negócios mais fáceis de quebrar. Outra coisa que faz quebrar também um restaurante, o CMV, que é o custo de mercadorias vendidas. Precificação também de produto, de prato, entendeu? Você saber quanto seu funcionário custa, você saber qual o valor do seu prato, quanto tempo você gastou para fazer, quais ingredientes você usou ali para construir aquele prato, entendeu? Então, assim, você tem que olhar muita coisa. CMV, o preço do seu produto, o custo do seu produto, entendeu? Então tem que estar com os números desafiados para que você não quebre, simples assim. Principalmente no Brasil, a questão de imposto também, que é muito alto. Então são coisas que você realmente tem que se preocupar, porque interfere demais no seu negócio no dia a dia. Então, você tem um negócio, principalmente que seja de comida, restaurante. Pense bem se você vai abrir aos domingos ou não, por exemplo. É um dia muito mais custoso. Mas se o movimento, igual eu falo, se o movimento do seu restaurante é bom aos domingos, é muito maior do que durante a semana, compensa pagar seus funcionários, porque o preço, o custo é o dobro. Então você tem que fazer todos esses cálculos para não sair no prejuízo. Se isso tudo bater e ainda ser lucrativo, então beleza, abre. Faz sentido demais. Mas se não for, não abre. Simples assim. Entendeu? Invista nos dias que te dão lucro. Vamos ver aqui. Nem sei onde eu tô aqui mais. E olha que eu moro aqui e não conheço muito. Mas o que acontece? Então, assim, a situação hoje do mundo está muito complexa. Ali tem uma catedral ali, é a principal catedral de Berlim. Então, aqui é a área mais turística que tem aqui em Berlim, a área central, onde eles também fizeram uma grande reforma aqui. Então, todos esses prédios aqui, por exemplo, esse prédio aqui parece ser muito antigo, né? E ele é antigo, mas só que todos eles foram reformados, entendeu? E alguns deles modernizados internamente. Então, bem legal aqui. Aí, por exemplo, hoje está aqui tá mais ou menos uns 7, 8 graus, mas tem sol, então é agradável. E as pessoas vêm turistar, ou as pessoas que moram aqui mesmo, saem para comer fora, trazer os familiares aqui para almoçar. Essa área aqui é bem gostosa, bem legal. Venho aqui com muita frequência. Aí aqui embaixo, aqui, por exemplo, tem esses barcos grandes que você paga, sei lá, acho que 20 ou 30 euros, e você atravessa a cidade através desses rios aqui, entendeu? Aí as pessoas ficam sentadas ali, é meio chatão, pra ser sincero, porque é muito longo. Mas aí, por exemplo, você fica lá, traz sua família, lá eles servem comida, bebida, e tem um cara no microfone que fica falando, olha, agora essa estátua aqui é por causa disso, essa aqui é a catedral de tal lugar, essa aqui é a área central, é onde tem a prefeitura, onde o governo fica, esse tipo de coisa. Ele vai explicando o que é e onde eles estão, entendeu? E a história daquele local. Também bem interessante, bem legal. Então aqui tem muitos turistas, muito mesmo. E aí, como você vê, essa parte central aqui é tudo muito perto. Aqui é a antena novamente, ali é aquela catedral que eu te falei. Aqui essa área toda dá a impressão que é velha, mas isso tudo é reformado, é tudo muito novo, entendeu? Então, vou ali do outro lado ali atravessar essa rua, vamos ver como é que vai ser. Esses restaurantes aqui são bem legais também, comida alemã, comida italiana. Comida alemã eu acho meio normalzona assim, é chucrute, é schnitzel eu gosto, que é basicamente uma carne de porco mais empanada, né? E com uma geleia de cereja, batata frita, pô, muito bom. Muito bom. Mas é muito simples, né? Tipo, salsicha também eles comem muito, mas eles não têm uma tradição em relação à comida, não, pra ser sincero.
eu acho bem absolutamente normal. Prefiro a comida do Brasil mil vezes. Aqui também tem um restaurante italiano muito bom, então dá para se viver bem aqui. Eu gosto de cozinhar, então geralmente eu compro muito ingrediente brasileiro, levo para casa e faço comida brasileira. Donald Trump, ele deu 48 horas para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz. Porque se eles não reabrirem, Donald Trump disse que vai atacar as usinas hidrelétricas do Irã em 48 horas no máximo. Então, por exemplo, o sheik da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ele já pediu que todos os diplomatas, todas as pessoas da Arábia Saudita que estão no Irã, que saiam de lá imediatamente. Porque o Irã, ele quebrou todos os tratados que tinha entre países árabes do Golfo, que era aquela região do Golfo ali, que é Irã, Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Dubai, porque ele está atacando as pessoas da própria região, entendeu, o Irã? E parece que eles vão retaliar. Então, vai quebrar todo o tratado árabe do Golfo ali. Vamos ver como é que vai ser. E agora, com essa ameaça do Donald Trump, as coisas vão ficar ainda mais complexas para todo mundo. O Irã vai sofrer bastante. A questão é que o Irã tem muito drone, então isso faz muita diferença. E eles descobriram uma maneira de fazer um drone muito forte, mas muito barato, entendeu? Então a ideia agora dos Estados Unidos é achar os estoques de drone deles. Eles têm cerca de 100 mil drones em estoque. Gastam 20 mil dólares para fazer cada drone. E o estrago do drone é muito grande. Então os Estados Unidos agora estão investigando o quê? Olha, vamos descobrir onde eles estão estocando os drones e vão atacar essas bases, entendeu? Doideira, doideira. Agora essa catedral aqui mais perto, como que é legal virar aqui a câmera, falar para a vela toda. Então ela é uma das principais catedrais de Berlim. Então, agora eu tô aqui na área onde fica basicamente o parlamento, onde o cara do... onde o cara do bigodinho, ele ficava e fazia vários anúncios, por exemplo. As próximas movimentações deles, ele anunciava para o povo alemão e fazia muito speech aqui nessa área. Vou te mostrar onde, vou mostrar vocês onde que é. Então essa área aqui era basicamente o parlamento inteiro alemão na época aí da Primeira e Segunda Guerra. Vamos ver. Lembrando sempre que as pessoas aí no Brasil falam de soberania. Mas se houvesse soberania mesmo, a gente está falando alemão hoje, né? Olha aqui. Muito interessante. Então, vamos ver aqui. Agora aqui dá pra ver mais ou menos o que eu tô falando. Eu vou ver se eu coloco aí no vídeo a imagem do cara do bigodinho falando aqui. Aqui era o parlamento. Lá atrás também, por esse... Aqui. Tá vendo aqui? E aqui também o parlamento principal. Onde ele basicamente ficava quando ele estava em Berlim, porque ele ficava muito em Munique também. Então, várias cidades aqui onde o cara do bigodinho ficava. Aí, por exemplo, aqui agora virou um parque, Aqui agora virou um parque. E as pessoas hoje estão fazendo um pouco de calor aqui. As pessoas vêm pra cá pra curtir um pouco a família. Tá vendo como é que é lá? Aí ele ficava aqui, nessa escada aqui, e dava um speech. Milhares de pessoas aqui nessa área. Ali também tem outra parte do parlamento aqui atrás. Aqui é aquela catedral que eu falei. Aí, por exemplo, a antena aqui. Aí tem aqui aquela igreja que eu já mostrei em outro vídeo. Aqui, essa parte toda aqui era parte do parlamento alemão na época. Aqui agora está reformado. Mas ele continua com o mesmo aspecto do passado, mas dentro mais tecnológico, entendeu? Aí tem um cara cantando aqui também. É bem interessante. E antigamente, o cara do bigodinho, ele ficava ali naquela escada ali, e ele fazia os speeches dele, né? Falava pra galera quais seriam a movimentação da Alemanha, no caso, a Germânia, né? Naquela época, onde ele invadia esse tipo de coisa, e ficava aqui lotado de gente. Eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem. E hoje acontece uma coisa parecida, mas só que em Brasília, né? Mentira. Brincadeira. Mas é foda, pô, a situação, como é que tá o Brasil hoje. Mas aqui virou história, virou passado, então é isso. Pensando aqui, o único jeito do Brasil dar realmente certo é se um Bukele entrar no poder. E o que esse cara tem que fazer? Primeiro, tirar uma galera do STF. A gente sabe quem e por quê, né? Segundo, não ligar para direitos humanos. Por que não ligar para os direitos humanos? Porque se Bukele ligasse para os direitos humanos,
El Salvador continuaria sendo o país mais perigoso do mundo. Hoje não, hoje é o país mais seguro do mundo. Porque ele simplesmente acabou com o crime organizado. Se você fizer besteira, você vai pagar. Foda-se. E quando você muda uma estrutura grande dessa, a comoção é muito grande, entendeu? Vai ter gente perdendo vida, vai ter problema, mas só que alguém tem que fazer isso. Alguém tem que quebrar o sistema. E esse cara, ele tem que, por exemplo, não ligar para o que as pessoas estão falando, entendeu? O que a mídia vai falar, o que a mídia vai publicar e fazer o trabalho dele. Porque hoje é o seguinte, a gente vê uma mídia que protege o que é errado, entendeu? A gente vê direitos humanos que protegem o que é errado. Então tem que ser um cara estilo Bukele mesmo e ligar o foda-se. O Bolsonaro ele tentou fazer isso, mas o Brasil é muito complexo, muito complicado. Para você ter uma ideia, ele não fez absolutamente nada. A PGR e o Ministério Público arquivaram todos os processos que tinha contra ele em relação ao comportamento dele na Covid, em relação à questão de vacina, em relação à corrupção. Não tem nada, não tem nenhum processo contra ele. Ele fez um bom governo, a economia estava muito bem. A questão é que hoje ele está preso por uma coisa que não aconteceu. A gente sabe que é uma injustiça enorme. Imagina se ele fosse igual o Bukele da vida, ele já estaria morto com certeza. Então, o cara que for entrar agora, ele tem que ter uma atitude maluca igual de Bukele. Ou então o sistema vai pegar ele também. O sistema vai quebrar o cara que tentar quebrar o sistema, entendeu? Então o cara tem que ter uma testosterona, uma coragem enorme e saber que se ele falhar, a casa vai cair pra ele. A gente vê com o Bolsonaro aí. O Bolsonaro fez um ótimo governo e olha como o cara é tratado, entendeu? Então assim, vamos ver, torcer pra que o cara que chegue agora seja um cara bom e que dê tudo certo. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tiver algum tópico que você queira saber sobre negócio, política, geopolítica, macroeconomia, deixa aí nos comentários que eu falo aqui sobre. Beleza? Tamo junto. Valeu!